Muito bem, estamos de volta para o nosso segundo dia de estudos da lição e lições da Bíblia. Que bom que você participa com a gente. E ontem havia comentado com vocês de que tinha um ponto que eles estavam discutindo. E hoje nós vamos ver que ponto que é esse. E o ponto de hoje, do segundo dia da lição dessa semana, era a questão da circuncisão. O que acontecia? Os judeus, eles continuavam pregando de que a circuncisão devia ser continuada a ser feita, principalmente nos homens. E, aliás, nos homens, né? E ela não era uma questão humana. Quem deu essa circuncisão foi Deus no passado que havia dado como uma marca daqueles que pertenciam ou pertenceriam ao povo de Deus. E essas bênçãos, elas não estavam restritas somente ao povo de Israel naquela época. Qualquer escravo, qualquer pessoa de outra nação que quisesse pertencer ao povo de Israel, à nação israelita, se fosse circuncidado, segundo eles, seria um judeu, teria acesso à salvação, mas se não participasse, não praticasse tudo isso, não teria direito à salvação. Por quê? Os judeus também, eles pensavam de que Jesus havia nascido na terra de Israel. Jesus era um judeu e, portanto, ele era um israelita nato, certo? E, portanto, por ser natural da terra, isso deveria se continuar e perpetuar. Então, portanto, para eles, a circuncisão era algo natural para um homem e para ser membro da aliança de Deus, ser membro da aliança de Deus. Agora, ao afirmar que nenhum gentio poderia ser salvo sem primeiramente se unir ao judaísmo, os judaizantes eles estavam misturando dois conceitos distintos, que era aliança e salvação. Essa aliança fora feita há muito tempo atrás, fora feita com Abraão. Só que Abraão não foi circuncidado. Ele foi considerado o pai da fé e foi de Abraão, dos seus descendentes para frente. E essa era uma aliança, e esta aliança durou até a morte de Cristo Jesus, até ali. Agora, não era uma questão de salvação, porque a salvação era pela graça. Portanto, a graça de Deus não age onde as obras humanas atuam. Portanto, impor circuncisão aos cristãos gentios como meio de salvação era distorcer a verdade do Evangelho. Correto? E era anular a graça de Deus, era anular aquilo que Cristo havia feito. Portanto, circuncisão aqui, a partir da morte de Cristo, não era mais necessário, como outras cerimônias, outras leis cerimoniais também não foram necessárias mais. Elas eram um marco, elas eram um ponto importante, até que Cristo viesse e ele cumprisse tudo aquilo que ele mesmo havia estabelecido antes para ser uma marca do povo de Deus. Portanto, que Deus te abençoe. E por isso, Paulo jamais poderia concordar com esse pensamento, porque Paulo estava trazendo agora o Evangelho de Cristo Jesus, tanto Paulo, quanto Barnabé, quanto Pedro e todos os demais apóstolos e discípulos. Um abraço, Deus te abençoe.